Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Glória Mateus. a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confesseis que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus está fazendo uma reprovação aos fariseus pela hipocrisia, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, belos, mas por dentro são cheios de ossos e podridão. Irmãos e irmãs, antigamente em Jerusalém, para a construção de sepulcros, se faziam as tumbas e anualmente elas eram caiadas de branco, para impedir que as pessoas entrassem em contato acidentalmente com elas quando subiam em Jerusalém. Assim, se a pessoa entrasse em contato com o sepulcro, poderia estar impuro. Pintado de branco, se tornava visível. Ficava sempre com uma aparência também muito bela. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus está reprovando os fariseus, ele está recordando que essas sepulturas, elas são mantidas limpas e brancas como a neve. Um emblema muito impressionante daqueles hipócritas pintados como são os fariseus, limpos por fora, mas cheios de ossos, de podridão, de impureza interior. O que Jesus está falando é muito grave. Os fariseus são como os sepulcros pintados de branco, ou seja, vivem uma aparência externa. Dentro do coração tem impureza e podridão. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós devemos pedir uma graça a Deus, que a nossa religião, que a nossa prática de fé, que o exercício do cristianismo não seja somente algo externo, belo por fora, e o nosso coração cheio de maldade, de mancha, de pecado, de impureza. Queridos irmãos e irmãs, esses sepulcros caiados de branco não devem ser expressão da nossa beleza espiritual. A maior beleza e pureza deve estar dentro de nós. Então Jesus está dizendo que alguns religiosos da sua época são bonitos por fora, mas dentro tem algo que não está certo. E Jesus veio para mudar o interior do homem, o coração do homem. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de que no nosso coração não tenha essa mancha de hipocrisia, de falsidade, de inveja, de orgulho, de luxúria, de malícia. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a Jesus um coração branco como a neve, um coração puro. É mais importante ter no coração a pureza do que a beleza exterior. Vamos pedir a graça de sermos nós também homens e mulheres de fé, que rezam pelas vocações consagradas, que apoiam a igreja, a sua missão. No final do Evangelho, Jesus diz: completai a obra que vossos pais começaram.
seja, os pais deles mataram os profetas. Jesus está dizendo, complete a obra. Jesus está dizendo, vocês também vão me rejeitar e vão me conduzir à cruz. Então a igreja, a sociedade, a humanidade precisa incentivar as vocações, rezar pelas vocações. Isso é muito importante para que Deus proteja o Papa, os bispos, sacerdotes, os seminaristas. A sua oração é importante, o seu apoio é importante. Nós não devemos matar os profetas, perseguir os profetas, falar mal da igreja, do Papa, dos bispos, dos padres. Vamos pedir a graça de sermos nós um povo novo, renovado pelo amor de Cristo. É esse amor que Ele deseja infundir em nossos corações, para não ter falsidade, podridão, hipocrisia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.